Boa noite. Vamos lá gravar essa aula rapidinho, até porque já vai dar meia-noite. Eu estou morto de cansado querendo dormir, né? Seguindo o nosso conteúdo, nós vamos falar hoje sobre medicamentos antieméticos. A aula anterior nós falamos sobre os antibióticos. Vimos que antibióticos são medicamentos utilizados para tratar infecções causadas por bactérias. Falamos também sobre resistência bacteriana, falamos novamente sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, quem não teve a oportunidade de ver a aula anterior, vai lá, dá uma voltada, volta lá tudo que a gente falou no grupo que tem lá, o link da aula, tem tudo direitinho. Ok? A aula de hoje nós vamos falar sobre os antieméticos. Para começar a falar sobre antieméticos, nós precisamos entender o que é antiemético, tá certo? Primeiro, emético vem do termo êmese. Êmese significa vômito. Então, o que são medicamentos antieméticos? Medicamentos paliativos utilizados para tratar náuseas, que é a vontade de vomitar, os vômitos em si e ou refluxo gastrointestinal. Gente, é importante que vocês saibam, aliás, que vocês lembrem que medicamentos paliativos são aqueles medicamentos utilizados para tratar os sintomas. Eles não tratam a doença, eles tratam os sintomas. Ou seja, o antiemético ele é um medicamento paliativo. Ele não vai tratar a doença que está causando a náusea, a doença que está causando o vômito ou refluxo. Ele vai tratar somente os sintomas. É necessário então tratamento para a doença. Por exemplo, quem tem labirintite, geralmente as pessoas que têm labirintite, elas podem apresentar vômitos. Então esses medicamentos vão ajudar a tratar o sintoma, a náusea, os vômitos, mas eles não vão curar a doença. Pessoas que têm, outro exemplo, pessoas que têm enxaqueca. Muitas vezes a enxaqueca gera o nauseamento, gera os vômitos. Então, esses medicamentos não vão curar a enxaqueca, mas eles vão ajudar a tratar esses sintomas. Esses medicamentos eles também podem ser utilizados para tratar dores abdominais que surgem geralmente após um processo, aliás, surgem após a pessoa ter muitos episódios de vômitos ou de refluxo, porque vai surgir um processo inflamatório no esôfago, que é essa estrutura que liga a nossa boca ao nosso estômago. Então, quando a pessoa vomita, vem suco gástrico. Esse suco gástrico é ácido e vai causar um processo inflamatório nessa estrutura, no esôfago. Então, esses medicamentos também podem ser utilizados para tratar dores abdominais decorrentes desse processo inflamatório, ok? Deixa eu ver se eu tenho algo mais a falar. Acho que é isso. Vamos prosseguir. Bom, os medicamentos antieméticos mais conhecidos, ou seja, medicamentos para vômito. Bromoprida, eu amo bromoprida. Bromoprida é um dos medicamentos mais utilizados, na minha opinião. Ele não tem tanto efeito colateral em relação aos outros. Ele não causa tanto processo alérgico comparado aos outros, principalmente a metoclopramida. E também a bromoprida ela pode ser utilizada em crianças a partir de 2 anos, tá certo? Aí vem o Digesan. Digesan é a marca, é o medicamento referência da bromoprida. Bromoprida é genérico, Digesan é o medicamento de referência. Aí tem o Dramin. Dramin também é muito bom, só que o Dramin geralmente ele dá sono. Dramin ele pode ser utilizado em algumas situações, mas que eu não vou falar para vocês, porque nós vamos já já falar sobre isso. Domperidona, um medicamento muito utilizado para tratar refluxo, e o famoso e mais utilizado Plasil, que a substância ativa é a metoclopramida, tá certo?
O Plasil, ele é o medicamento de escolha, principalmente em emergências, tá certo? A gente vai já já falar sobre essa substância. Vamos prosseguir. Mecanismo de ação. Como agem os medicamentos para vômitos, os antieméticos? Muitas pessoas acham que eles agem no sistema gastrointestinal, no estômago, mas não. Eles agem no sistema nervoso central, no centro nervoso do vômito, e o reflexo, consequentemente, é no sistema gastrointestinal, no estômago. Então, eles agem lá no cérebro, no centro nervoso do vômito, e você observa os efeitos no sistema gastrointestinal, ok? Por isso, nós temos que ter muita atenção, principalmente em relação aos efeitos colaterais, que a gente vai já já citar. Então, existem alguns estímulos que causam o vômito, tá certo? Ou a náusea. Por exemplo, estímulos olfatórios. O que é o estímulo olfatório? Aquele cheiro. Tem pessoas que com o cheiro forte elas sentem vontade de vomitar, como gestantes. Ou então, por exemplo, gente, isso acontece comigo. Se eu sentir cheiro de vômito, me dá vontade de vomitar. É incrível. Estímulos visuais. Se você vê uma pessoa vomitando, lhe dá vontade de vomitar. Ou então, por exemplo, quando você está em um barco e você visualiza aquele balanço, você pode também sentir nauseado, sentir-se nauseado, sentir vontade de vomitar. Ou quando você está viajando, observando o movimento, você pode sentir vontade de vomitar, tá certo? Estímulos vestibulares relacionados à nossa estrutura auditiva. Por exemplo, se você rodar, se você mudar rapidamente de posição. Então, pessoas que têm enxaqueca, esses estímulos vestibulares, o vestíbulo, podem causar vontade de vomitar. Aí tem estímulos gustativos, um gosto ruim, lógico que você pode sentir vontade de vomitar. Palatofaríngeos, laríngeos, esofágicos, então tem vários estímulos relacionados ao vômito. Essa última parte, palatofaríngeo, laríngeo, faríngeo e esofágico, é muito simples. Coloca o dedo na porção final da tua língua, lá atrás, tá certo? Lá na tua úvula. Pode ter certeza que você vai vomitar, nem que você não queira. Então, tudo isso, todos esses estímulos são lá controlados no sistema nervoso central, tem contato direto com o centro nervoso do vômito. E é nessa área que o medicamento antiemético ele vai agir e aí vai gerar reflexo no sistema gastrointestinal, no teu estômago, e aí vai cessar a tua náusea, o teu vômito ou o refluxo, tá certo? Que nada mais é do que eu costumo chamar de um movimento peristáltico inverso. O que é movimento peristáltico? É o movimento que as nossas estruturas do sistema digestivo fazem para levar o bolo alimentar por todas as estruturas do sistema digestivo. E aí, o refluxo, em aula eu vou poder explicar esse processo. Esse movimento peristáltico, ele é de cima para baixo, ele é descendente, ele não é ascendente de baixo para cima, ele é descendente de cima para baixo. Então, a gravidade ela tem relação direta com o movimento peristáltico. É por isso que quando você come, se pede que você permaneça por pelo menos 15 minutos em ângulo de 90 graus, para que o teu alimento ele possa descer para o estômago e prosseguir pelas estruturas. Quando você come deitado, aí já dificulta esse movimento peristáltico. O movimento peristáltico inverso, ele é ascendente, de baixo para cima. É justamente o vômito. O vômito, ele tem um movimento peristáltico reverso. Tudo que está embaixo sobe. E junto com o alimento vem o suco gástrico que causa irritação no esôfago. Diria não. Amanhã, qualquer dúvida sobre tudo isso, eu sei que eu estou falando muita coisa, eu sei que eu estou falando rápido. Peço desculpas, mas é o cansaço e o horário, porque acabei de chegar da loja e estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Mas amanhã, nas lives e durante todo o momento no grupo, eu vou poder tirar as dúvidas
acerca de tudo isso. Vamos prosseguir. Falamos que os medicamentos antieméticos são medicamentos para vômito. Falamos os principais, como bromoprida, digezam, ah, domperidona, Plasil, que é a metoclopramida. Vamos falar agora das contraindicações. Quem não pode tomar antiemético? Pessoas grávidas e que estão amamentando, essas pessoas têm que ter atenção. Somente medicamento prescrito pelo médico. Quem for trabalhar em farmácia ou muitas pessoas que estão grávidas ou que estão amamentando, muitas vezes sentem muitos estímulos, como a gente acabou de falar, e essas pessoas sentem vontade de vomitar. Então, consequentemente, sabendo que você faz um curso na área da saúde, eles vão te indagar, vão te perguntar qual medicamento é bom. Medicamento bom para grávida e mulher amamentando é ir ao médico. O médico especialista ele vai prescrever, ok? Pessoas idosas e crianças menores de 12 anos, nós também temos que ter muita atenção em relação a esses medicamentos. Pessoas que têm doença de Parkinson e pessoas que têm epilepsia ou outras doenças neuropsiquiátricas que façam uso de medicamentos tarja preta. E a gente vai já já entender por que essas pessoas têm que ter cuidado quando forem utilizar medicamentos para vômito. Vamos prosseguir. Bom, efeitos colaterais dos medicamentos para vômito: dor de cabeça, tonturas, boca seca, constipação, que é a prisão de ventre. A pessoa pode ficar inquieta, sonolenta ou sedada, pode apresentar fadiga, insônia, e tudo isso pode gerar o que a gente chama de síndrome da vaca louca. A síndrome da vaca louca é o efeito colateral mais comum e mais visualizado em hospital. Lembram lá do Plasil, que é a metoclopramida que eu falei para vocês? Pois é o medicamento que mais causa a síndrome da vaca louca. E o que é a síndrome da vaca louca? A síndrome da vaca louca é uma dificuldade que o paciente apresenta para se manter calmo. Ele tem alterações no sono, ele tem dificuldade de concentração, ele fica inquieto, mexendo principalmente os pés, o que a gente chama de acatesia. Ele tem tremores e espasmos musculares frequentes, a voz altera, ele sente dificuldade de engolir, ele apresenta movimentos involuntários do rosto, que a gente chama de discinesia, e ele pode apresentar um andar arrastado. Gente, isso é muito comum em emergência hospitalar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês vão em uma emergência hospitalar, que a gente põe o soro com medicação para vocês e coloca lá para uma velocidade de gotejamento lento, aí tem gente que não tem paciência, aí abre lá o gotejador de soro e acha aquilo tranquilo. Não, eu vou abrir porque colocaram isso para eu permanecer aqui. Gente, não é por isso. Vocês tenham certeza que qualquer profissional da saúde, principalmente de enfermagem, se a gente pudesse, a gente ficava era logo na seringa para você tomar a medicação e ir embora para casa, porque o que a gente menos quer é muito paciente lá para dar trabalho para a gente, tá certo? Quando a gente coloca aquele gotejamento lento, é porque se aquela medicação entrar muito rapidamente na tua corrente sanguínea, ela vai causar efeitos colaterais. E o efeito colateral mais comum dos medicamentos para vômito é a síndrome da vaca louca. Lembram que eu falei da metoclopramida, do Plasil? Ele é muito utilizado em emergência. A gente coloca lá no soro de 500 ml, geralmente no de 100, mas muitas vezes a gente coloca no de 500 para diluir mais ainda. Aí coloca lá, dilui no soro, coloca lá um gotejamento lento para não entrar rapidamente na corrente sanguínea, justamente para evitar a síndrome da vaca louca. Aí a pessoa impaciente porque quer sair logo, quer ir logo para casa, abre o soro, abre o gotejamento. Aí apresenta todos esses sintomas e não sabe por quê. É simples, é só porque não teve a paciência, tá certo? De esperar. Tenham certeza, se a gente coloca um gotejamento lento, não é porque a gente quer olhar para a cara de vocês, não.
Pelo contrário, a gente quer que você saia o mais breve possível. Aí, o que acontece? Se você abrir, você vai permanecer mais tempo no hospital. Você acha que vai mais rápido, mas se você apresentar esses sintomas, você vai ter que permanecer mais tempo no hospital. E aí, só para finalizar, eu sempre trago essas fotinhas da síndrome da vaca louca, que é o efeito colateral mais comum do uso desses medicamentos. E, gente, uma coisa que eu. Deixa eu só ver se eu não coloquei, só um instante. Ah, tá aqui, interações medicamentosas. O que você não pode misturar com medicamento para vômito. Levodopa, que é um medicamento utilizado para Parkinson, por isso que pessoas que têm doença de Parkinson não podem tomar. Álcool, jamais associar álcool a medicamento para vômito, tá certo? A pessoa pode convulsionar, ter uma parada cardíaca e respiratória, porque o álcool age no sistema nervoso central, no cérebro, e esses medicamentos também agem no cérebro, então a pessoa pode ter uma parada cardíaca e respiratória, ok? Lembram lá que a gente falou que pessoas que têm epilepsia, esquizofrenia ou outros problemas psiquiátricos têm que ter atenção quando tomar medicamentos para vômito? Pois é, se assemelha ao efeito do álcool. As pessoas que têm esses problemas tomam medicamentos tarja preta que tem efeito no sistema nervoso central. Se ela tomar junto com o medicamento para vômito, outro medicamento que vai fazer efeito no sistema nervoso central, ela pode ficar sedada e essa sedação ser tão grave que a pessoa pode evoluir para a morte, pode evoluir para o óbito, tá certo? Então, muita atenção. E é basicamente isso. É uma aula simples, é um assunto simples, mas que merece muita atenção por ser um medicamento muito utilizado. Então, para evitar a síndrome da vaca louca, muita atenção e revisar muito bem esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.